Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje nós temos aí aula de literatura, né? No caso aí, estaremos trabalhando dois textos para interpretação textual, textos que estão aí no módulo 4, que faz referência aí ao quarto bimestre, tá bom? Então vamos lá, são dois textos, eu vou ler com vocês, né, os textos e os exercícios e vamos entendendo aí, interpretando juntos aí esse momento da aula aí que vai ser a interpretação. Atividades extras com materiais extras sempre ficam disponíveis no Classroom na aba literatura, né, e aí tem os arquivos lá em anexo. Opa! Então vamos aí. Tô um pouco gripada, então a minha voz é muito provável que falhe. Momento de leitura 1. Você costuma prestar atenção nos anúncios publicitários que vê em seu dia a dia? Que recursos geralmente eles usam para chamar a atenção do consumidor? Observe o anúncio publicitário a seguir. Nós já trabalhamos linguagem publicitária no 7º ano. Nós trabalhamos esse ano também, se eu não me engano, foi do 2º bimestre. Isso foi no 2º bimestre. E agora nós estaremos aí revendo alguns conceitos, aprendendo novos e, né, interpretando anúncios publicitários inéditos aí para vocês. Então, o primeiro aqui, né, é esse aqui, né, as tartarugas ninjas, né? E aí aqui embaixo, né, nós temos um outro painel, né? O primeiro aqui, né, as tartarugas ninjas. Lembrando que é uma propaganda aqui de um hortifruti, tá? As tartarugas ninjas, mestres em defender sua pele. Aqui a natureza tem superpoderes. Aí embaixo aqui continua. A hortifruti apresenta a incrível rúcula. Na hortifruti, ela ganhou superpoderes. Aqui a natureza é a estrela, hortifruti. Então aqui, né, eles fizeram um paralelo aí com o personagem, né, com o super-herói Hulk, né? Ele é verde, ele é todo forte e aí nós temos aqui a imagem, né, de uma folha de rúcula, né, repartida aí de forma de forma que dê a entender que seja uma mão, né, os dedos, enfim. E aqui em cima, né, nós temos aqui as frutas, no caso aqui laranjas, representando aqui as tartarugas ninjas. Né? As tartarugas ninja, mestres em defender sua pele. Aqui a natureza tem superpoderes. Então são dois anúncios aqui, né, em um, né? Nós temos o primeiro aqui com as tartarugas ninjas e aqui o segundo aqui que faz referência ao incrível Hulk, né? Uma comparação aqui com a rúcula, que ou é amada ou é odiada, né? Tem gente que ama e tem gente que não é muito fã, por conta do gostinho meio amargo. Vamos aqui, então, para nossa primeira etapa de exercícios. Escrevendo sobre o texto. Os textos foram produzidos com a intenção de promover uma ideia, uma rede de produtos ou um produto de uma empresa. Todos esses três eixos aí, essas três ideias, elas fazem parte aí das características dos anúncios publicitários, né? Que é o vender uma ideia, ou promover, vender um produto, uma rede de produtos, enfim, esse meio comercial. Só que a pergunta aqui, ela está diretamente relacionada aos anúncios que nós vimos anteriormente. Então, é relacionado a esses dois que eu mostrei para vocês no hortifruti, tá? 2. Em que meios de comunicação esse gênero de texto costuma circular? Onde que eles circulam? É na internet, é na televisão, é nos rádios, nas emissoras de rádio, é em outdoors, é nos jornais. Onde que eles aparecem?
Agora nós vamos aqui para questão de número 4. É possível identificar o público-alvo, ou seja, as pessoas a quem o anúncio pretende atingir? Que elementos os ajudaram a chegar a essa conclusão? Gente, o público-alvo, para quem é direcionado o comercial, o anúncio publicitário. Por exemplo, na televisão, né, os comerciais da rede televisiva. Está passando uma programação infantil, né, entre os desenhos animados, na hora que tem o espaço para fazer esses anúncios, vão ser, né, passados, vão ser apresentados anúncios do universo infantil. Não faz sentido, por exemplo, colocar lá um anúncio de um carro que vai ser lançado esse ano. Criança não dirige, criança não tem carro, né? Os pais sim, mas quem está assistindo, quem está, né, concentrado naquele momento são as crianças. Então costuma passar, né? Costuma passar programas comerciais, né? Anúncios publicitários de brinquedos, de acordo com a faixa etária ainda do desenho. Se o desenho é para criancinha, bebezinho, vai passar comerciais voltados para aqueles bebezinhos. Se forem para maiorzinhos, vai sendo adaptado. E é assim também com todos os outros anúncios, sejam eles em revistas, sejam eles na internet, sites, enfim. Nesse caso aqui, para quem é o público-alvo? A quem é direcionado? E aí você vai explicar, né, como você chegou nessa conclusão. Aqui é um item aqui que serve como revisão aí, que nós já sabemos aí, né, nós já estudamos, né, que é a finalidade aí do anúncio publicitário. No caso aí é promover uma ideia, uma causa, divulgar a marca de um produto, de uma empresa, de um serviço ou de uma instituição. E ele tem que ser objetivo e criativo, porque precisa chamar a atenção das pessoas. E aí entra na questão da linguagem verbal e não verbal, ou seja, pode ter escrita, pode ser só por escrita, pode ser só por imagens, e quando ele é mais completo é quando tem a junção dos dois, né? A linguagem escrita, né? A linguagem verbal e a não verbal. E aí nós temos aí o anúncio publicitário, né, que tem essa intenção aqui de promover, de divulgar, né, de mostrar algo aí com fins comerciais, diferentes do anúncio institucional, que nós também já estudamos, que aí ele tem como intuito divulgar uma campanha, né, no sentido aí social, cultural, por exemplo, uma campanha de preservação do meio ambiente. Ele não vai ser um anúncio publicitário, ele vai ser um anúncio institucional. Vamos para a questão de número 5. 5. Existem diversos tipos de anúncios publicitários que podem ser classificados como institucionais, culturais, políticos, religiosos, né? No caso aí que eu acabei de falar para vocês, né, a questão do institucional, ele foge do meio comercial, porque ele não tem finalidade de venda, assim como os culturais, desde que não, por exemplo, existe uma diferença, né, dentro aí dos anúncios culturais, né, dos anúncios publicitários culturais, porque existem aqueles que divulgam a ideia, divulga, por exemplo, uma apresentação de música sem fins comerciais, né? Somente para a promoção da cultura em si. Se está cobrando, se nesse anúncio aparece lá, por exemplo, venda de ingressos, não sei na onde, aí ele entra também com fins comerciais, né? Temos fins políticos ou religiosos, que também entram aqui dentro do institucional, né? Né, pode ser que tenha aí essa divisão também, né, do comercial. Então, divulgar uma empresa, vender produtos, né? Aí a pergunta que é feita: a que tipo de anúncio pertence esse texto? Esse texto qual? Que nós lemos lá em cima, sobre o, né, o hortifruti. Sexto.
Os anúncios publicitários apresentam elementos comuns que caracterizam sua estrutura. São compostos basicamente pelos seguintes elementos. Nós temos aí título, imagens, corpo do texto, identificação do elemento anunciado, produto ou marca, e também a apresentação do nome do produto. Dentro aqui, né? Porque muitas das vezes só o seguinte, identificação do elemento anunciado, marca ou produto. Colocar lá qualquer marca, qualquer produto, e aí vem pelo slogan. O slogan, normalmente, são frases curtas, mas que identificam a marca, né? Então, por exemplo, existem várias grandes aí, desculpa, existem grandes marcas, grandes empresas comerciais, né, que vendem produtos que têm os slogans, né, slogans famosos aí, como por exemplo, o McDonald's. O McDonald's tem um slogan, esqueci o slogan do McDonald's, eu tava com ele na mente aqui agora. Branco total. Amo tudo isso. Gente, me deu um branco total aqui. McDonald's, amo tudo isso. Esse amo tudo isso, ele é um slogan, né? É nossa aula que vem extremamente detalhada esses pontos. É uma aula de redação no final de junho. Então, se você voltar lá no canal e procurar lá, você vai encontrar essa aula sobre anúncio publicitário. Em mais informações, inclusive tem outros exemplos de slogan. Tem um que é o do Red Bull, né? Red Bull te dá asas. O slogan tá tão presente na nossa memória, na nossa mente, que até a entonação de voz meio que cantada vem atrelada aí o slogan. Então, um slogan bem feito, ele ajuda aí a comercializar o produto e manter ele aí por décadas e muito tempo aí na memória das pessoas e também na vida delas, que elas vão consumir os produtos ou serviços. Sétimo exercício. Os anúncios da página 58 são constituídos de linguagem verbal e não verbal, ou seja, linguagem escrita e não escrita, né, por intermédio aí de desenhos. O humor resulta do emprego da linguagem verbal ou não verbal. Explique. Aí você vai pensar assim, mas nossa, eu não vi graça. Tudo bem que você não viu graça, que você achou engraçado. Mas tem o tom humorístico nesse anúncio. Então, você vai tentar entender qual é esse tom humorístico e vai explicar aí se ele é resultado da linguagem verbal ou não verbal. E vai explicar. Então, são duas etapas aí para que você responda corretamente o exercício de número 7. Estou interpretando com vocês essas questões porque aí fica mais fácil para responder. A gente sempre tem feito. Do para fazer em casa, mas é para fazer agora mesmo, tá? Para atingir o efeito desejado, o humor foi utilizado como recurso no anúncio publicitário. Nos anúncios lidos, o que provocou o humor? O que causou essa graça? O que teve de engraçado? É muito parecido aqui com a número 7, só que com a número 7, você vai dizer se foi por linguagem verbal ou não verbal que causou o humor, e você vai explicar. Aqui, né, ele vem falando do recurso apresentado aí, que é o humor. E aí você vai dizer o que provocou o humor. Se foi alguma comparação, se foi alguma cor, algo que remeta ao, né, enfim, a algo maior, uma paródia, algo nesse sentido, né? Nós estudamos paródia, inclusive, na nossa última aula de redação. Número 2. Observe as imagens. Aqui nós temos Hulk e aqui nós temos as tartarugas ninja. Capas aí de DVD, algo que é um pouco distante, né, do nosso dia a dia hoje. Algumas pessoas ainda têm DVD, né, mas não é tão presente como há alguns anos atrás. Seguindo aqui, não precisava ter falado atrás não, foi redundante, viu?
Quais elementos desses filmes aparecem nos anúncios? Quais elementos aqui que aparecem aqui, né, dos dois filmes, aparecem lá nos anúncios que nós estamos interpretando? B. Se o público-alvo desses anúncios não conhecessem os personagens desses filmes, o efeito de humor seria o mesmo? Por quê? Se você não conhece, né, se a pessoa, o leitor, não conhecer, né, o Hulk e as Tartarugas Ninjas, você acredita, né, que o humor seria o mesmo? Sim ou não? E aí você vai explicar, né? Você vai dizer aí o porquê. Então, são duas partes aí. Essa parte aqui, como eu sempre mostro para vocês, o conversando sobre o texto, discutindo ideias, construindo valores, são perguntas a serem discutidas aí durante as nossas aulas ao vivo, tá bom? Vamos aqui para o Explorando a Linguagem. Número 1. Nos títulos dos anúncios da página 58, foi usado um recurso para chamar a atenção do leitor. A. Que recurso foi utilizado? B. Que palavras foram utilizadas para causar o efeito esperado? Número 2. Na parte verbal dos anúncios foram utilizadas algumas palavras que fazem referência ao filme original. Letra A. No anúncio 1, quais palavras podem ser associadas ao filme original? Gente, um ponto aqui. A pergunta diz o seguinte: quais palavras? Aqui está no plural, então a sua resposta também será no plural. Então não é somente uma palavra, é mais de uma, tá? Então tem que ficar muito atento a essas questões de interpretação de enunciados, porque às vezes você responde uma questão errada porque não compreendeu direito o enunciado, tá? E isso não vale só para a língua portuguesa, não, para qualquer coisa que você estiver estudando, qualquer matéria durante a vida aí, tá? B. No anúncio 2, quais palavras podem ser associadas ao filme original? Bem, tá tranquilo, né? Você vai novamente aqui, né? Quais palavras? Então é mais de uma. Só que agora é no anúncio 2. C. Explique a relação de sentido que essas palavras apresentam com os filmes originais. Então, você vai explicar essa questão de semântica, né, ou seja, dos sentidos, correlacionados aqui aos filmes originais. Seguindo aqui. Aí, a primeira parte aqui nós já finalizamos, da literatura, da interpretação, isso aqui é em redação. Descendo aqui. Pronto. Agora vamos para a parte 2 aí, para o nosso momento 2 de leitura. Nesta história, Helga é dona de casa, dedicada e cheia de afazeres domésticos. Ela é casada com um guerreiro viking chamado Agar. As histórias do casal são sempre apresentadas de forma bem-humorada. Leia uma delas a seguir e conheça algumas das lembranças de infância de Agar. Todo mundo já deve ter visto, né, estudado, interpretado uma tirinha aí do Agar. Ela sempre aparece em provas, em livros, então ela é muito famosa, né? Ela utiliza muito desse recurso do humor. Agar, o horrível. Ó, parece chuva. Bem, é bom para os camponeses, é claro. Aí ele vai seguindo aqui, né? Chuva era divertido quando eu era menino. Aí ele continua aqui, ó. E cantar para ela, chove chuva sem parar. E ainda não mudou, e ainda é divertido, nada mudou. Aí aqui na segunda parte aqui dos quadrinhos é para crianças. Você podia apará-la com a língua. Aí continua chovendo e pular nas poças e jorrar a água entre os dedos dos pés. Então ele tá pulando. Estou chocada. Tire essas roupas molhadas
e entre na banheira. Eu tenho vontade de... Aí ele responde nada. A sequência para você ler é essa daqui. Eu li descendo aqui para vocês verem com relação... Para vocês entenderem, quando você lê errado a sequência de uma história em quadrinhos, você perde o fio até da leitura, tá? Então aqui, gente, aparecem duas palavras aqui, até em destaque aqui, o nada, né? Ainda é divertido, nada mudou. Aí ela fala pra ele, brava aqui, com um avental, né, com a vassoura aqui na mão, né, estou chocada, tire essas roupas molhadas e entre na banheira. Eu tenho vontade de nada. Então ela meio que responde ele como se ela fosse até a mãe dele, né, brava. Aí aqui tem uma biografia aqui do Dick Brown, 1917 e 1989. Né? Ele, nascido em Nova York, iniciou sua carreira como repórter no The Yorker Journal. E na Segunda Guerra Mundial serviu ao exército como desenhista de mapas. Foi um importante cartunista que, antes de criar em 1973 sua mais famosa tira, A Garo Horrível, produziu com o amigo Mort Walker a tira High Lois, né, Zezé e Cia no Brasil, em 1954. Trabalhou na revista Newsweek e para uma agência publicitária. Ganhou diversos prêmios pela Sociedade Nacional de Cartunistas nos Estados Unidos. Ao lado do filho de Dick Brown, Chris Brown, que antes da morte do pai continuou a criar histórias em quadrinhos com o personagem Agatha. Eles gostavam muito de Vikings, né? Seguindo aqui, escrevendo sobre o texto. 1. A história em quadrinhos apresenta elementos próprios da narrativa. A. Quem são os personagens dessa história? Quem são os personagens aí? B. Onde e quando os fatos aconteceram? C. Que ação foi desenvolvida? Qual que foi a ação? Qual foi o eixo? Qual foi a principal ação aí que foi desenvolvida? 2. Como é organizado o texto em relação ao? Letra A. Tipo de linguagem empregada. Ela é não verbal. Desculpa, ela é verbal, não verbal, verbal e não verbal. A junção das duas. B. Modo como a história é narrada. Gente, como que essa história é narrada? É por um narrador? É pelos personagens que participam da história? Como que ela é narrada? E na letra C, que tipo de discurso, né, foi empregado? Foi o discurso direto, o indireto ou o indireto livre? Lembrem-se aí de que, se eu estou falando aí de um discurso direto, é quando você tem as falas aí, né, sendo ditas e faladas aí pelas pessoas que estão dizendo, não narradas por outras, que aí é onde entra o discurso indireto e indireto livre, que quando alguém conta o que o outro disse, né, meio que poderia ser quase como uma fofoca aí, né, coloquialmente. Então, nesse texto aí, né, foi direto, indireto ou indireto livre? 3. Caso não houvesse a parte verbal, a história teria sentido? Gente, se não tivesse as falas, né, a parte escrita, teria sentido essa história? Sim ou não? Aí aqui já entra aqui também, história em quadrinhos também, nós já estudamos no segundo bimestre, tá? As narrativas que apresentam uma sequência de acontecimentos representados por meio de quadros e utilizam linguagem não verbal e ou verbal recebem o nome de histórias em quadrinhos, mais conhecidas aqui, né, como HQS, né, falando aí a pronúncia aí em língua portuguesa, tá? 4. Os quadrinhos objetivam, por meio de reprodução de conversas entre personagens, narrar determinado episódio. Letra A. Em quais episódios ocorre a interação entre os personagens Agar e Helga? Qual dos quadrinhos aí tem essa interação entre os dois? Que os dois
aparecem aí no mesmo quadrinho. B. Descreva o que as expressões faciais e corporais de H demonstram ou indicam. No primeiro tópico aqui, do primeiro ao antepenúltimo quadrinho e no último quadrinho. Então, você vai observar a linguagem, né, corporal aí expressa pela face, né? As expressões faciais, elas dizem sobre os personagens. Então, é o que você vai estar descrevendo aqui no primeiro tópico e no segundo tópico. Seguindo aí para fazer em casa, mas é para fazer agora, tá? Em uma história em quadrinhos verbal, história em quadrinho verbal, a história pode ser narrada de forma monólogo, quando o personagem fala sozinho, ou pelo diálogo, quando dois ou mais personagens conversam. Na história de Agar, ocorre monólogo ou diálogo. Você vai identificar e vai explicar. Então, precisa dessas 3 etapas aí para que a sua resposta fique correta. Então, você vai dizer se é monólogo ou diálogo, vai fazer a identificação onde que está presente e vai explicar, tá? 2. As histórias em quadrinhos são produzidas por um amplo grupo de leitores. A que público essa história em quadrinho pode interessar, gente? É a mesma coisa lá que nós falamos do público-alvo com relação a anúncio publicitário. Aqui também tem um público que se interessa por essa história em quadrinho. E é o que você vai estar colocando aí na número 2. 3. Uma história em quadrinho pode ser produzida com o intuito de provocar humor, entretenimento ou fazer uma crítica social ou política. Identifique o objetivo da história em quadrinho lida. Gente, essa história aí é para fazer uma crítica social, política, é para fazer as pessoas rirem, para tomar o tempo aí das pessoas aí com forma de lazer. Qual que é a intenção aí? Qual que é o objetivo dessa história? 4. De que forma os 2 últimos quadrinhos contribuem para o humor da história em quadrinho? O que tem nesses 2 últimos quadrinhos que contribui para que essa história fique engraçada? Aí vamos seguindo aqui. Conversando sobre o texto, e discutindo ideias, né? Entra naquele quesito que é de discussão pessoalmente. Tem como discutir com vocês que eu não vou ouvi-los, né? Explorando a linguagem. Na história em quadrinho, foram empregadas 2 interjeições. Gente, as interjeições é a classe de palavras que aparece com grande recorrência nas histórias em quadrinhos, porque elas têm, né, como função, né, interjeição, para quem não se recorda, ela tem como função principal chamar a atenção. Então, quando você, por exemplo, bate a canela na porta e fala ai, esse ai é uma interjeição, e normalmente ele vem aí, né, com um ponto de exclamação ao final, tá? Lembrando aí, né, o que é interjeição, caso alguém tenha esquecido, tá? Então, você vai identificar essas interjeições no texto e vai explicar qual que é o sentido, né, com que sentido elas foram empregadas. Por exemplo, esse ai, né, de bater a canela na porta, o sentido dele é de dor. Bateu a canela lá, doeu, né? Então, você automaticamente, ai, é o que você vai estar fazendo com a história em quadrinhos que foi colocada aí para vocês. B. Que expressões poderiam ser empregadas no lugar dessas interjeições de modo que transmitam o mesmo sentido? Quais outras palavras que poderiam ser colocadas aí, né? Você retirar essas interjeições e colocar outras, né? Que palavras seriam essas? E se elas, né, de modo que não mudassem aí, né, a história, o sentido, tá? 2. Um dos principais recursos da história em quadrinhos são os balões. Qual dos tipos de balões a seguir está presente na história de Agar?
Esse aqui de raiva, esse aqui que expressa pensamento, esse que expressa fala, ou esse que é unissono, gente, desculpa, né? Que é quando tem várias pessoas falando aqui ao mesmo tempo. 3. Com que finalidade foram empregadas as reticências na fala de Helga no último quadrinho? Então, foi para indicar que o pensamento de Helga foi interrompido pela fala do Agar. Foi para permitir que Agar tivesse seu turno de fala preservado. Ou deixar o sentido da frase indefinido, permitindo interpretações do leitor. Tá bem facinho essa aqui, viu? 4. Por meio de qual recurso utilizado pelo cartunista é possível identificar que o personagem H está cantando? Aparece um recurso lá, né, uma ideia de que ele está cantando. Então, que recurso é esse? 5. Releia uma das falas de Agar. Chuva era divertido quando eu era menino. A. Escreva como essa frase ficaria caso fosse precedida de artigo definido A. Então, você vai escrever essa frase, né, caso ela fosse precedida, ou seja, no início dela aqui, né, tivesse o artigo A. E acrescentando o artigo, tá no início aí, que ela é precedida, vem de primeiro. B. O que mudou em relação à concordância do adjetivo divertido? Se eu falo assim, a chuva era divertido quando eu era menino, tem um problema aí, não tem? Né? Quando eu falo a chuva era divertido quando eu era menino, eu introduzi, né? Coloquei aí precedido aí o artigo A. Então, o que aconteceu aí com relação aqui ao divertido? Já que divertido está no masculino e o artigo A, ele está no feminino. Então, o que aconteceu? Opa! Aí, aqui na número 6, nos últimos quadrinhos, o pronome nada aparece 2 vezes em destaque. Explique de acordo com o texto seu emprego e destaque. Então, você vai observar esse nada até no início da aula, quando eu li com vocês, até fiz um risquinho, né, embaixo dele. O pronome nada, ele vai aparecer 2 vezes. Ele está em destaque, está em negrito. Você vai explicar de acordo com o contexto. Contexto do quê? Contexto da história em quadrinhos. O seu emprego, por que ele foi utilizado e por que ele está em destaque. Por que ele aparece, né, com mais destaque em relação às outras palavras. Tudo bem, meninos? Então, essa foi a nossa aula aí de literatura, né, focada aí em 2 textos aí para interpretação textual. O primeiro foi o de linguagem publicitária, lá dos anúncios lá do Hortifruti. E o segundo texto foi sobre a história em quadrinhos do Agar o Horrível. Então, são dois gêneros textuais presentes aí no dia a dia de todos nós. Né? Nós estamos aí expostos, ou seja, nós estamos consumindo esse tipo de textos. Todo momento você está ouvindo um anúncio publicitário, história em quadrinhos também. Ah, mas eu não compro revista de história em quadrinhos. Ok, não precisa comprar, mas você vai ver numa revista, na internet, nas nossas aulas, ou em outras aulas de outros professores. Então, são gêneros aí bastante comuns, né, no nosso dia a dia. E é sempre bom saber interpretá-los, até, né, para nível de conhecimento, também vai não passar vergonha, né, interpretar coisa errada e por aí, tá? Beijo para vocês. Vou fechar aqui nessa tela, que é responder os exercícios de casa, páginas 58 a 62 e 69 a 73. Lembrando que os tópicos conversando sobre o texto são tópicos a serem discutidos, então não tem como fazer com vocês agora, tá? Nesse momento aqui de aula virtual. Então, continua a mesma coisa das últimas aulas, tá bom? Beijo pra vocês, tudo de bom e até a próxima aula. Tchau, tchau, meninos! Bom dia, 8º ano, como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje nós temos aí a nossa última videoaula de redação.
E por isso que eu coloquei, né, esse slide aí com esses elementos natalinos, né, as cores em vermelho, os tons, né, de vermelho, os tons opacos aí que fazem referência ao inverno rigoroso do hemisfério norte, né, a neve. Por mais que aqui seja um país tropical, a neve ela faz parte aí do imaginário natalino, né? Isso por conta de filmes, desenhos animados e outros tipos de produção. Então por isso que eu coloquei esse slide aí. Já é meu desejo de feliz ano novo e feliz passagem aí desse ano de 2020, que foi um ano bem assim atípico, para 2021 e que ele seja maravilhoso para todos nós. Hoje nós falaremos aí sobre elementos do anúncio publicitário. Nós já trabalhamos anúncio publicitário no segundo bimestre e agora ele aparece novamente aí, né, para reforçar aí alguns tópicos já estudados e para conhecer outros, né, caso vocês tenham perdido, né. Quem tiver interesse em saber mais sobre anúncio publicitário, nós temos uma aula que é do mês de junho, só não me lembro a semana, mas está lá no canal do YouTube, lá da escola, que é sobre anúncio publicitário. Então tem várias informações bem detalhadas lá sobre anúncios. Nós estamos trabalhando aí em interpretação de texto, né? O estudo e a interpretação de anúncios publicitários. E aqui, né, em redação também faremos uma parte de interpretação e de produção, né? Lembrando vocês que nós estamos utilizando aí o material do livro, tá? Materiais extras são sempre postados lá no Google Classroom, tá? E o livro, né, livro 4 nós estamos utilizando, caso alguém tenha se perdido ou esquecido. Começa aqui na página 63, tá? Nossa análise aqui para a aula de hoje. Então, podem abrir aí o livro. Começaremos aqui. Se a minha voz falhar, é porque eu tô com uma dor de garganta muito forte, tá? Então, desculpa aí, caso tenha alguma falha. No momento de leitura 1, você viu anúncios publicitários. Agora, veremos quais são os elementos fundamentais desse gênero. Para isso, observe o anúncio ao lado. Então, tem esse anúncio aqui, né? Segure firme no asfalto, na terra e na cabeça do consumidor. E aí aqui tem Pirelli, né? Pela 4ª vez consecutiva, a marca mais lembrada pelo consumidor, segundo o prêmio Top of Mind da Folha de São Paulo, né? Folha de São Paulo, né? Pirelli, pneus Pirelli. Aí aqui na número 1 vem pedindo o seguinte: o anúncio está divulgando uma instituição, um produto ou uma marca. Identifique-o. Então você vai, né, dizer aí o que está sendo divulgado e vai dizer o que é, tá? Número 2, exercício de número 2 aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar para ficar melhor. Qual é o efeito de sentido da frase? Potência não é nada sem controle. O que significa essa frase? 3. A quem se destina o anúncio? Logo de cara nós já percebemos que não é para as crianças, né? Porque criança, por exemplo, não compra pneu, não precisa fazer manutenção em carro, né? Então, já uma dica aí, para vocês analisarem e identificar o público-alvo aí. 4. No anúncio publicitário, o título é um recurso fundamental para garantir a eficácia da mensagem. Pode ser direto, dando uma informação rápida sobre o produto anunciado, ou indireto, levando o consumidor, por meio da curiosidade, a desvendar mensagens. Além disso, os títulos podem ser classificados. Aí nós temos, né, os imperativos, é aquele que impõe ao consumidor a pensar ou a agir de determinado modo. Os afirmativos, que explicam algo de interesse do leitor. Os interrogativos, eles vão questionar o leitor a respeito de algo. É até interessante vocês sublinharem aqui, ó, esses verbos aqui, para vocês acharem as palavras-chave. E os exclamativos provocam admiração ou despertam sentimentos. O título, segura firme no asfalto, na terra e na cabeça do consumidor, pode ser classificado de que forma?
Explique como você chegou a essa conclusão, gente. Ele pode ser um imperativo, um afirmativo, um interrogativo ou um exclamativo. Então, você vai estar aí falando qual é, né? Qual é a classificação e vai estar explicando como que você chegou, né, a essa conclusão de resposta. Seguindo aí a número 5, ainda sobre o título, é importante destacar algumas funções que ela assume nos anúncios. São elas: atrair a atenção do leitor, provocar interesse pelo produto, causar impactos emocionais no leitor por meio de apelos afetivos, despertar desejos de adquirir um produto, serviço ou ideia anunciada. Gente, essa questão do apelo emocional, do apelo afetivo, ela é utilizada aí, né, muitas das vezes de maneira a convencer o consumidor a comprar ou pensar daquela forma. Então, nós devemos tomar cuidado, porque muitas das vezes a intenção não é só fazer um apelo afetivo, mas na verdade é vender algo, expor um produto. Então a gente tem que ter um olhar mais aguçado e mais apurado com relação aos anúncios publicitários. E aí outra coisa, nem sempre às vezes aquele produto a gente tá precisando dele, mas de tanto você ficar ouvindo, você passa a acreditar que sim, aquele produto ou aquele serviço, ele é de vital importância para minha vida, para sua vida. E na verdade nem sempre é, né? Então nós devemos ter esse olhar mais apurado, tá? Como é possível saber se o anúncio do título que usou alcançou ou não seus objetivos? Vocês acham que o anúncio desse título alcançou os objetivos de que, né, quais os objetivos? Mostrar que a Pirelli é uma marca consolidada, que todo mundo gosta, que tem uma aceitação muito boa? Vocês acreditam que o anúncio consegue passar esse tipo de informação? Aí aqui vem falando sobre a persuasão, né, o poder de convencimento. Essa parte que eu vou deixar para vocês lerem quando vocês estiverem respondendo, tá? Nível de conhecimento aí. Inclusive tem até uma questão aqui da Revolução Industrial que ela faz um contraponto aí com um fato histórico. Observe o anúncio publicitário. É da Bayer, tá? Tripla proteção contra carrapatos, pulgas e mosquitos. Aí a amiga aqui diz, eu já apliquei. Para cada situação, uma solução, né? O Advance Max 3. Aí aqui, gente, é uma propaganda da empresa Bayer e tem dois cachorrinhos aqui, né? Um macho e uma fêmea, né? A gente entende aqui que por conta das vestimentas. E aí embaixo começam aqui as questões. A número 1 diz o seguinte: em anúncios publicitários, o anunciante objetiva é influenciar o leitor a adquirir a ideia, o produto ou serviço oferecido. Para isso, emprega argumentos mostrando os benefícios da aquisição do produto anunciado. Você precisa, né, esse tênis para corrida, ele tem um sei lá o que faz o amortecimento dos seus passos na corrida, não fazerem tanto mal para suas articulações e tal, e aí eles explicam. Então tá convencendo a pessoa de que aquele tênis é top das galáxias, né? É o maravilhoso, né? Então esse é um objetivo aí, coloquei aí de um tênis qualquer. Aqui já é sobre o anúncio lá do remédio para carrapatos, né? A. Quem é o anunciante do produto da página anterior? B. O que está sendo divulgado? C. A quem se destina o anúncio? Esse anúncio se destina a quem? Por exemplo, clínicas de estética? Será? Não, né? Então, tem um público aí. D. Que argumentos foram empregados para convencer o consumidor a adquirir o produto? Gente, quais foram os argumentos aí que foram utilizados aí para convencer as pessoas aí a comprarem esse produto, né? Para carrapatos aí, né? Acabar com os carrapatos. 2. O slogan é a frase curta, porém impactante, fácil de memorização, que apresenta a ideia central do anúncio. Aí, meninas, nós até trabalhamos na nossa última aula de redação sobre anúncio publicitário, lá em junho, essa questão dos slogans. E aí eu até mostrei para vocês alguns, assim, de algumas marcas, né, famosas aí, por exemplo, o McDonald's, né? Amo muito tudo isso. Você ouve o slogan, você lê o slogan, você já
já tá de frente para a marca, né? Você já lembra do que se trata. Aí tem dois slogans. Aí nós temos aí as funções do slogan. Chamar a atenção para o anúncio, destacando os benefícios e características do produto. Divulgar o produto, o serviço ou a ideia. Aí você vai voltar lá no anúncio e vai identificar o slogan daquele anúncio lá da Bayer, daquele produto para acabar com os carrapatos. Você vai identificar e vai copiar aqui nesse espaço aqui. O exercício 3 diz o seguinte: no anúncio, os animais foram personificados. Lembra que eu falei pra vocês, né? A gente entende que esse aqui é o menino e esse aqui é a menina, por conta das roupas, né? Por mais que os pets usem roupinhas, né? Não é daquele jeito, né? Com aquela postura, né? A personificação de cães gerou que efeito de sentido? B. Com que intenção essa personificação foi realizada? Por que teve essa personalização aí? Essa personificação? Né, de colocar aí os dois pets aí, né, meio que parecidos, né, com seres humanos. Que vem falando sobre o humor. E aqui nós iremos entrar aqui na parte da produção escrita, que é uma parte feita no caderno de redação. E aí uma parte, como eu havia dito, é no livro e a outra no caderno, tá? Caderno de redação. Então, olha só, anúncio publicitário. No momento de leitura 1, você leu 2 anúncios publicitários, nos quais foi empregado o humor como recurso persuasivo. Recurso, o que é persuasão, né? Persuasivo, é o convencimento. Isto é, foi apresentada uma situação engraçada a fim de conquistar o público-alvo. Agora você fará o papel de publicitário e vai criar um anúncio com teor humorístico. Pode até sublinhar aí, ó. Você vai criar um anúncio com teor humorístico, ou seja, que tenha algo engraçado. Divulgue um objeto estranho e pouco convencional, que dificilmente seria vendido. Seu produto será divulgado numa exposição na escola. Nós iremos expor isso aqui durante a live, tá? Escolha um desses produtos. Primeiro produto: chiclete com sabor de jaca. Chega a me dar arrepio, tem horror a jaca. Bicicleta sem banco. Quem será que vai comprar uma bicicleta sem banco, né? Óculos com cada lente de uma cor. Estranho. Embalagens comestíveis. Mais estranho ainda, até porque hoje em dia a gente tem que estar limpando tudo, né? E aqui patins de uma roda. Senhor, né? Com o patins normal já é difícil. Com uma roda, nem imagino. Aí, nós temos aqui as instruções para realização. Chegou a rimar, ó. Desse anúncio. Então, você vai escolher aí, né, um produto desse que vai provocar graça. O público tem que achar engraçado, tá? O público, quem? Nós, né, que estaremos lendo seu anúncio. Então, escolher um desses objetos aí, você tem que convencer aí, persuadir o público a comprá-lo. Tem que mostrar que sim, comprar uma bicicleta sem banco é muito interessante, né? Vai trazer um bem-estar ótimo para sua vida, vai te trazer alegria, enfim, né? Vai botar a criatividade aí para funcionar. Aí você vai escolher o produto, vai pensar numa marca, vai inventar aí uma marca, a linguagem adequada para o público-alvo. Eu vou fazer esse produto direcionado para o meio jurídico. Vai ter que usar palavras desse universo. Eu vou fazer para nós. Então, você vai utilizar uma linguagem clara que todos entendam. Até porque o exemplo que eu dei, né, os termos jurídicos, existem vários aí que poucas pessoas conhecem, né? A maioria da população não conhece porque são termos muito específicos. Toda profissão tem isso, né? O meio jurídico foi só um exemplo. Você vai criar um logotipo e o slogan. O logotipo, gente, é um desenho, é uma imagem. Como eu já havia dito o slogan do McDonald's, né? Amo muito tudo isso. O logotipo deles é aquele M redondinho, né? Meio que parece um coração, né? E é o intuito de, né, trazer essa questão da afetividade, né? Quando você consome os produtos de lá. E aí você vai pesquisar, pode criar desenhos, né? Enfim, você pode desenhar. Quero fazer um desenho preto e branco. Se tiver a ver com o seu produto, sim. É a criatividade de vocês aí, tá? Essa questão da tabela de cores, nós já falamos também na aula de junho. Então, eu mostrei para vocês uma tabela. Cada cor faz referência a algo que você quer buscar dentro do seu público, tá? E aí que tem uma parte aqui que vem falando também
dessa questão das cores, tá? E aí você vai produzir o seu texto, né, criando aí frases de impacto para chamar a atenção. E aí você vai colocar as principais vantagens, né, e desvantagens aí do produto, a fim de convencer as pessoas a comprá-lo, tá? O objetivo principal é convencer o público, tá? E aí aqui é o mesmo, é o passo a passo, né? Escrito aqui do que eu já disse, né? Caso vocês tenham dúvida, tem tudo aqui no livro de vocês, tá bom? Só vou mostrar aqui esse último slide, que são as páginas que eu mostrei para vocês agora. Páginas 63 a 68, tá, meninos? São os exercícios aí que vocês estarão fazendo durante essa semana agora, tá? Beijo pra vocês, tudo de bom. Qualquer dúvida é só me procurar. E um ótimo dia pra todos. Tchau, tchau e até a próxima aula.